Júnior Gama. O Júnior foi o grande coordenador da Semana da Criatividade que nós tivemos semana passada, um dia muito especial, na verdade dias, né? 21, 22 e 23 de abril se falou muito sobre criatividade aqui em Timbó. Júnior, bom dia novamente. Conta pra gente o que aconteceu aqui na cidade. Bom dia, Arão, bom dia, ouvintes novamente. O Dia Mundial da Criatividade, ele já vem sendo comemorado há alguns anos no Brasil inteiro, e desde o ano passado a gente trouxe para Timbó o Dia Mundial da Criatividade. E é uma celebração da criatividade na sua essência mesmo. Então a gente fala de criatividade, fala de inovação, fala de história. Esse ano o tema do evento foi Gerações Criativas. Então a gente pensou em trazer tudo que a gente pode entender do que as gerações passadas deixaram pra gente, de história, de legado, de criatividade, e o que a gente pode preparar para as próximas gerações quanto à criatividade. Legal, Gama. A gente fala muito sobre inovação, a gente fala muito sobre criatividade. O mundo, ele é muito agitado, né? Todos os dias nós temos novidades, né? Todos os dias surgem novas tecnologias, surgem novas profissões. Agora a gente tem inteligência artificial chegando com tudo também aí. Agora nós tendo mais contatos, né? Estamos tendo mais contatos agora com a inteligência artificial. Como que você percebe essa transformação das profissões? Então, é bem complexo, até porque assim, a gente não está falando só de uma mudança das profissões. A gente está falando de mudança de tecnologia, mudança de comportamento social, comportamento emocional e também das profissões. Isso dá um impacto muito grande lá na frente. Então, com a aceleração de inteligência artificial, de tecnologia, o que a gente percebe, e acho que já está claro para todo mundo, é que todo mundo precisa se adaptar o tempo inteiro. É muito mais sobre a nossa capacidade de se adaptar a tudo isso do que necessariamente uma capacidade técnica de aprender a fazer melhor uma planilha de Excel. Uhum. Então, o que a gente vê de futuro das profissões é isso. Quem consegue se adaptar melhor? Porque tem frases... não gosto muito de só colocar aquelas frases típicas de Instagram, mas tem frase clássica do Jeff Bezos que fala que a gente não está numa mudança de era, a gente está numa era de mudanças. Então tudo muda o tempo inteiro, está tudo mudando muito rápido. Então acho que o profissional que vai se destacar mais é o que consegue se adaptar melhor. Pois é, vamos falar sobre habilidades, porque o profissional ele tem que buscar cada vez mais novas habilidades para justamente se inserir nessas mudanças que têm acontecido no mercado de trabalho. Quais as habilidades que vocês percebem? Evidente que criatividade é a primeira delas, né? Sim. Depois desses dias de criatividade aqui em Timbó, com certeza a criatividade está no topo daquilo que se exige de um profissional moderno, de um profissional que se atualiza com tudo isso que acontece no mundo. E quais outras habilidades a gente pode citar, Gama? A principal, além de criatividade, a principal é pensamento crítico. Porque hoje a inteligência artificial ela consegue extrair dados, a automação consegue fazer muita coisa, só que para tudo isso acontecer, tem que ter um ser humano por trás ainda. Então, quem tem esse pensamento crítico de entender a pergunta certa para fazer para a inteligência artificial, acho que a maioria das pessoas já brincou no ChatGPT de fazer uma pergunta ou de pedir para ele escrever um texto. Só que a grande diferença está: qual é a pergunta que eu vou fazer para ele? Qual é o que a gente fala? Qual é o prompt, né? O que eu vou entregar para ele para esperar que ele me entregue alguma coisa? Então, a habilidade que vai ajudar a fazer isso é o pensamento crítico. Qual é a automação certa que eu preciso colocar dentro de uma empresa? Ou qual é a facilidade que eu preciso buscar para o meu dia a dia? Isso tudo é o pensamento crítico. Acho que essa é a grande diferença de quem vai se destacar lá na frente. Até porque o ChatGPT, ele não trabalha sozinho. Ele precisa ter uma mente humana estimulando ele, ajudando ele a editar e a construir, né? Sim, e ele também busca informações na internet. O ChatGPT nada mais é do que um grande buscador de informação, só que ele consegue entregar para a gente de uma forma diferente que os outros buscadores faziam. E essas informações na internet alguém tem que alimentar. Alguém tem que alimentar o mundo de informação. E esse alguém é o ser humano. Bela sacada, Gama, porque é o seguinte: se não tiver produção de conteúdo, se não tiverem humanos construindo ideias e construindo teorias, o ChatGPT não vai conseguir trabalhar. Chega uma hora que ele para. E bem pontuado que o ser humano tem que construir as ideias, ele tem que construir teorias.
ele não tem que pegar uma teoria e repaginar para publicar. Então é geração de conteúdo, criação de teorias, criação de ideias, é o que o ser humano precisa continuar fazendo. E aquelas profissões que elas sempre estiveram em alta, né? Que são aquelas profissões que exigem criatividade, mas exige também habilidades manuais. Vamos falar sobre artesanato, vamos falar sobre o trabalho de um pedreiro, por exemplo, que vai construir uma casa. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, ele tem que saber colocar a mão na massa literalmente. Essas profissões, a partir de agora, o que a gente percebe é um momento de alta. Sim, até porque assim, um redator. O que um redator precisa de material físico para poder trabalhar? Ele precisa de um computador, ele precisa de internet, ele precisa das ideias dele. Isso é facilmente, a inteligência artificial facilmente consegue substituir. Claro, vamos lá, num certo nível, né? Num nível mais aprofundado não, mas ela consegue. Então aquele redator mais simplório, ele consegue ser substituído pela inteligência artificial. Por mais que a gente veja as impressões 3D de casas, ainda é muito caro fazer isso, ainda é muito difícil fazer isso. Então os prestadores de serviço, eles ainda têm uma longa trajetória antes da inteligência artificial interferir tanto nessas profissões. E aí o que a gente percebe aqui, essas pessoas, como a gente fala, os que estão no escritório, né? Essas pessoas que estão no escritório, que são facilmente substituídos pela inteligência artificial, elas devem migrar para a prestação de serviço. Aí o momento que tem que levantar a bandeirinha amarela no prestador de serviço eu preciso me especializar mais, eu preciso me profissionalizar mais, porque quando tiver uma alta de pessoas no meu ramo, eu vou estar lá na frente. Legal. Gama, agora o cara quer empreender. Eu quero abrir um negócio, eu tô a fim de ter o meu próprio CNPJ. Essa realidade que nós estamos vivendo também exige mais conhecimento e exige também o cara conhecer melhor o mundo e aquilo que se espera daqui para frente. Quais as tuas dicas? Você que está mergulhado nesse universo, nesse mar do empreendedorismo, da criatividade, qual é a dica que você tem para os nossos ouvintes? Quando a gente trabalho bastante com empreendedores e a gente vê empreendedor muito abraçado num sonho. Eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E uma das coisas que eu digo o empreendedor, ele tem que estar muito ciente que ele resolve um problema. Então, eu sempre falo que o empreendedor, o microempreendedor, até porque aqui na nossa região, se não for 50%, mais de 50% dos CNPJs aqui da região são MEIs. Uhum. E eles são muito apaixonados pelo produto deles. E eu sempre falo, desapaixona do teu produto, apaixona pela solução. Porque isso faz também com que dentro do teu negócio você consegue se adaptar. Você consegue entender a solução que você está entregando e parar de entregar um produto e começar a entregar outro, para resolver o mesmo problema do teu cliente. Então um ponto desapaixona do teu produto e apaixone pela solução que você está entregando. Apaixone-se por resolver problema. Isso faz você ter uma vida mais longa. Isso faz ter a possibilidade de crescer da tua micro e pequena empresa, se transformar numa empresa maior. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto não diga não às tecnologias. Eu acho que a partir do momento que você diz não a alguma coisa, você fecha todas as outras portas. Então, entenda as tecnologias que estão vindo, entendam como elas podem te ajudar no negócio. Esse é um ponto importante. E outro ponto também que a gente tem que observar é o seguinte, e isso não funciona só para MEI, para qualquer um. Qual é a possibilidade, qual produto ou serviço pode matar o meu negócio? Se isso pode acontecer, então eu vou me especializar e eu mesmo vou fazer isso. Não para matar o teu negócio, mas para o teu negócio ali se perdurar por mais tempo. Perfeito. E agora então, para a gente fechar com chave de ouro, quais as dicas do Gama para aquela pessoa que já quer começar a estudar para profissões do futuro? Difícil, né? Difícil, difícil. Um ponto muito importante inteligência artificial, automação. Precisa entender isso, precisa entender como isso está funcionando, como tudo isso está funcionando. E precisa entender também de comportamento humano. E aí a gente traz a questão do pensamento crítico, né? Entender quais são os problemas que estão surgindo para poder solucionar. E não tem como você estar a par de todas as tecnologias, de tudo que está acontecendo.
Então, entenda aquilo que faz teu olho brilhar, entenda qual é o teu caminho. Se você gosta muito mais de moda, vai entender como essas tecnologias estão sendo aplicadas à moda. Se você gosta muito mais de automação, vai entender sobre automação e como tudo isso impacta dentro da automação. Então, não tenta abraçar o mundo, que vai faltar braço. Busca aquilo que você quer realmente e se capacite. E requalificação constante. Não existe estar pronto. Não existe eu terminei os estudos. Isso não existe. Requalificação constante é o que vai vogar daqui para frente. Foco, planejamento e muitos estudos. É isso aí. Gama, muito obrigado pela sua participação aqui no Combinado do Arão. Quem quer saber mais sobre o assunto, como faz? Então, quem quiser, eu compartilho bastante informação dentro do meu Instagram também, das redes sociais. Então, qualquer rede social é só buscar @eujuniorgama. Tem bastante informação ali. E ficar atento sempre nas mídias, porque sempre está aparecendo bastante coisa.